Graça e paz, amados, da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo. Amados, devido a um questionamento entre questão Maria e Jesus, alguns me perguntaram, assistiram o vídeo, e perguntaram o seguinte sobre a questão de Maria, sobre a questão de Jesus, se de fato Maria tem alguma participação na salvação do ser humano. A resposta é clara, a resposta é não. Mas só que eu tenho a resposta que eu vou te provar. Porque, primeiro, Maria, ela era virgem sim, só que ela não morreu virgem. Ela teve filhos com José. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 13, versículos 54 e 55, fala sobre os seus irmãos e as suas irmãs. Não é uma comunidade de fé. Porque eles mesmos falaram, olha, esse aí não é o filho de José? Os seus irmãos, aí vem falando Tiago, Simão e todas as suas irmãs não estão aqui conosco, como pode vir essa sabedoria sobre ele? Tanto que Jesus disse, nenhum profeta não tem honra senão na sua própria pátria. Então Maria não morreu virgem, ela teve filhos com José depois, claro, do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo. A segunda questão que me perguntaram é sobre que Pedro, ele foi o primeiro Papa de Roma, o primeiro papal. Não, é mentira também. Por quê? Porque se Pedro era casado, então todos os papas deveriam também se casar. Deu para entender? Ou seja, em Timóteo, a primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, também nos fala, capítulo 4, versículo de 1 a 3, fala que pessoas heréticos, pessoas que vão burlar as Santas Escrituras, vão proibir o casamento. Agora eu te pergunto, quem proíbe o casamento? Não é a liturgia da Igreja Católica, mas, porém, não estou aqui para atacar ninguém, longe de mim tal coisa. Mas eu estou mostrando para você que tem algumas questões que é totalmente errado as Santas Escrituras. Então, os falsos mestres, eles proíbem o casamento. Mas o próprio Deus, se fosse para não casar, não teria criado a Eva para Adão. Deu para entender? Mas é por causa que vai assumir um presbitério. Pedro era casado, foi presbítero. Então, se ele fosse o primeiro Papa, ele mesmo orientava que todos poderiam não casar. Mas só que ele era casado e não teve essa preocupação de escrever. Pelo contrário, Timóteo, Paulo, o apóstolo, ele fala o seguinte: para quem deseja o episcopato, seu presbitério, tem que ser marido de uma mulher só, ter seus filhos sob a sujeição. Então, essas questões que fala sobre Pedro é o Papa, não foi, porque senão Pedro, todos os papas deveriam ser casados como Pedro e seguir o seu exemplo, ok? A segunda questão é sobre o purgatório. É uma questão muito antiga, que muitos acreditam que depois que a pessoa morre, principalmente os companheiros ali, nossos amigos católicos, que morre, vai para um purgatório purgar os seus pecados para depois ser salvo. Não, isso também é mentira. Jesus nunca falou, tanto na parte bíblica, estou com a minha Bíblia aqui, tanto na parte bíblica como na teologia bíblica. Não tem como. Jesus nunca falou, pelo contrário, ele falou mais do inferno do que o céu. Em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, nos fala sobre a parábola do rico e do Lázaro. Você já deve conhecer. Que o rico morreu, foi sepultado, e o mendigo Lázaro morreu, foi levado pelos anjos. Lá teve o seio de Abraão e teve um lugar de tormento. Então não teve purgatório, não teve aquele tempo depois da morte para a pessoa se preparar. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: o homem está ordenado a morrer uma vez só, ponto. Depois disso segue-se o juízo. Então não existe purgatório, não tem purgatório, não tem base bíblica nenhuma para purgatório, certo? Lembrando que Maria, ela casou sim com José, e José coabitou com ela. Era uma questão também que estava em andamento. A outra questão é sobre a salvação, que Maria é nossa intercessora, que Maria ela salva, não é mentira também. Porque somente o sangue de Jesus tem poder para salvar o homem. Primeira epístola escreveu o apóstolo João, capítulo 1, de 1 a 7, capítulo 1, versículo 7 diz: se nós andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Senhor,
nos purifica de todo pecado. Então não é o sangue de Maria, não é a presença de Maria. E detalhe, Maria não intercede por ninguém, porque a Bíblia também fala que temos um advogado para com o Pai, isto é, Jesus Cristo, que intercede por nós, ele intercede por nós ao lado de Deus. Então você não vai ver nenhuma parte das Escrituras Sagradas Maria do lado do trono, ou seja, onde for. Negativo. Maria foi um instrumento de Deus, certo? Para que Jesus viesse nascer, foi gerado pelo Espírito Santo. Deus escolheu uma e tinha que ser Maria. Então isso não faz dela uma salvadora do mundo. Não, se faz dela uma pessoa abençoada, escolhida, e ela mesma precisava de salvação. Tanto que a Bíblia fala em Lucas capítulo 1, 46, 47, a própria Maria, você vai ver o cântico de Maria, diz assim: a minha alma se alegra em Deus e o meu espírito no Senhor, meu Salvador. Ou seja, ela estava reconhecendo que aquele que estava dentro dela, aquele que ia nascer, é o Salvador da sua alma. Tanto que quando Maria foi apresentar o menino Jesus, né, lá no templo, depois da circuncisão, foi circuncidado, ela foi apresentar o nosso irmão Simeão. Disse assim: Senhor, agora pode despedir seu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, ele não relatou nada sobre Maria, mas sim aquela criança que estava ali, que era Jesus. Porque Simeão tinha uma promessa sobre ele, que ele só poderia morrer depois que contemplasse o Cristo do Senhor. E ele viu Jesus. Então ele se alegrou muito com a vida daquela criança, e não com a de Maria. Maria unicamente foi só um instrumento de Deus para ser uma bênção para todas as pessoas. Porém, uma mulher pecadora, sim, pecadora, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, todos. A única pessoa que não conheceu o pecado foi Jesus Cristo, porém ele se fez pecado para pagar o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Eu espero que tenho esclarecido essa questão, tá? E Deus abençoa. Envia mais questionários, nós estamos aqui para te ajudar. Deus em Cristo nos abençoa. Em nome de Jesus. Se inscreve no canal, deixa um like.